bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E já no início, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei e ativar o sininho para que toda vez que eu posto vídeo novo chegue diretamente para vocês em primeira mão. Então, no vídeo de hoje eu vim fazer mais um quadro daquele que eu sento aqui para conversar com vocês, para contar um pouco de algumas experiências que eu já tive. E pra quem não sabe, eu tenho duas filhas, a Eliana de 3 anos e a Elisa de 10 meses. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi pra mim contar pros meus pais a minha segunda gravidez aos 17 anos. Então, eu trabalhava na época que eu descobri a gravidez da Elisa. A Eliana tinha 2 anos e pouquinho, ela ainda ia completar 3 anos. Na verdade, eu descobri a minha gravidez em janeiro de 2017. Eu tava trabalhando na época e eu passei muito mal, mas eu não menstruava. Se vocês ouvirem algum barulhinho, é a Elisa que tá aqui do meu colo. Eu não menstruava, por conta que eu amamentei a Eliana por um bom tempo. E depois que ela parou de mamar, eu não voltei a menstruar. Então, eu não menstruava. Então, eu passei muito mal nesse dia no meu serviço. Oi. Eu passei muito mal nesse dia, muito mal mesmo. Aí, eu achava que eu tava com algum problema no útero. Por eu não menstruar, por tudo isso, sabe? Coisa para nada da cabeça. Só que aí eu falei assim, não, eu vou fazer um... Aí eu passei mal durante todo esse dia. Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, amor, vamos comprar um teste só pra mim tirar o descargo de consciência. Porque se eu for no médico, a primeira coisa que vão me perguntar é se eu fiz um teste de gravidez, se eu não tô grávida, por eu não estar menstruando. Então vamos fazer pra mim te descartar isso. Gente, eu vou ser sincera com vocês, assim, no fundo do meu coração, eu não imaginava que eu pudesse estar grávida, não. Acho que a gravidez era a última coisa que passava na minha cabeça. Porque eu achava que eu, tipo assim, não tinha, pra mim não tinha problema nenhuma de eu estar grávida. E quando eu fui lá, fiz o teste. Aí eu fui na casa, eu trabalhava, a Eliana ficava com a minha mãe pra me trabalhar. Então, como eu trabalhava no shopping, eu trabalhava das 10 às 10 da noite, um dia sim, um dia não. Então a Lili ficava com a minha mãe nesse dia. Isso aí foi numa segunda-feira. Aí eu fui, isso aí eu falei, não, vou fazer um teste. A minha mãe morava numa casa que tinha de esquina tinha uma farmácia. Aí eu parei na farmácia, meu marido desceu, comprou o teste, eu fui na casa da minha mãe mesmo e eu fiz. Por quê? Porque eu realmente achava que eu não pudesse estar grávida. Então eu falei assim, não, vou fazer aqui já, vou fazer agora. Nem esperei fazer a primeira urina do dia, porque, pra vocês verem que eu realmente não achava, assim, eu estar grávida. Gente, eu bato tudo borrado, meu Deus do céu. Não passava da minha cabeça de jeito nenhum que eu pudesse estar grávida. Então eu fiz o teste, aí eu fui no banheiro, fiz o teste, subiu as duas listrinhas assim, ó, rapidinho. Eu saí do banheiro chorando, desacreditada. Porque como assim, quando a gente já imagina que a gente tá grávida, eu acho que a gente já meio que cria uma aceitação na cabeça. Então, tipo assim, quando a gente desconfia, a gente já meio que já aceita o positivo. Mas quando a gente não tem a certeza ainda, quando você acha que você não tá, é bem grande pra mim ver o positivo. E eu saí do banheiro, já contei pra minha mãe ali, e aí eu chorei, mas eu chorava. Chorava desesperadamente. Eu já liguei pro meu pai, eu já contei pra ele. Eu acho que que foi? Pra mim contar pra eles a minha gravidez não foi complicado. Não foi assim, não foi algo difícil de se contar. Por conta que eu já morava com o Leonardo, a gente já tava junto, então essa questão não foi um problema. Assim, a reação dos meus pais e tal. Eu falo que a minha gravidez foi mais difícil pra ninguém além de mim, assim, por eu não imaginar que eu pudesse estar grávida, eu assim, quando eu vi o positivo, eu realmente, assim, entrei em choque, assim. Sabe quando você fica realmente desacreditado que aquilo tá acontecendo com você de novo? Eu tive um parto normal, o parto dele não foi um parto complicado, não foi nada difícil. Só que quando eu engravidei da Eliana, eu tinha 15 anos de idade. Eu acho que também por falta da maturidade, por ser muito criança ainda, adolescente, matura, eu não vi a gravidez não como um problema, mas como que é uma gravidez, ou algo tão sério que é uma gravidez, né? Então eu levei muito numa boa. Quando eu descobri a gravidez da Eliana, eu não chorei, eu não tive medo, eu não tive, sabe? Eu não tive
todo esse desespero que eu tive quando eu descobri a gravidez da Elisa. Eu boto muito, assim, eu falo muito que era porque eu era imatura mesmo. Eu não sabia a dificuldade que era ter um filho, como é criar um filho. Então, quando eu engravidei da Elisa, eu tinha 17 anos, foi em janeiro, eu faço aniversário em abril, tava prestes a completar 18 anos, mas eu já morava com o Leonardo. Foi um problema mais pra mim aceitar a gravidez. Por quê? Porque assim, eu tinha 17 para 18 anos, eu tinha acabado de entrar num serviço, até que aquele serviço era temporário, mas eu tinha a probabilidade de poder me efetivar ali. Eu tava trabalhando, era meu primeiro emprego, eu tava começando ali a minha vida, tipo assim, a vida financeira independente, porque né, eu gostava disso, eu gostava de eu poder comprar as coisas na hora que eu quisesse, sem ter que ficar pedindo e tal. Então, quando eu descobri minha gravidez, eu demorei muito pra emagrecer, então eu já tava num corpo que eu queria, eu tava trabalhando, o nosso relacionamento tava indo bem, a nossa vida financeira tava se acertando. E quando eu vi o positivo, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi assim: eu vou ter que ficar sozinha. Por quê? Porque quando a Helena nasceu, eu era menor de idade, a minha mãe podia ficar comigo no hospital. Eu ia ter, quando a Elisa nascesse, seria maior de 18 anos, então eu teria que ficar sozinha. Então, eu tive muito medo, assim. Isso me apavorou por... Eita, é Elisa, gente. Por muito tempo, muito tempo. Então, eu neguei a minha gravidez por um bom tempo. Aí eu descobri minha gravidez uma segunda-feira. Falei, não, eu preciso fazer uma ultrassom. Tentei marcar a ultrassom pra terça-feira, que era o dia da minha folga, eu não consegui. Aí consegui marcar pra quarta-feira de manhã, antes de eu ir trabalhar. Fiz a ultrassom, fiz uma transvaginal. E deu lá, tava de 6 semanas e 4 dias. Já tinha o feto, já tinha pra ouvir o coraçãozinho, tava lindo, formadinho. Foi ali que a minha ficha, sabe, caiu assim, um pouco. Mas eu só comecei, eu só acreditei que eu estava grávida, de verdade, quando a Elisa começou a mexer. Porque até eu comecei a sentir os movimentos dela, eu achava que era só tipo um alarme falso, sabe? Sei lá, coisa da minha cabeça. E quando eu descobri, e foi assim, foi muito difícil, sabe? Eu lembro assim de todas as vezes eu chorei. Eu tive muito medo, assim, eu falo que a gravidez da Elisa foi mais complicada por conta disso, porque eu já tinha uma maturidade, eu vivi uma gravidez, eu vivi um parto, eu vivi um pós-parto, eu vivi uma história de amamentação, eu vivi tudo isso e eu via quanto era difícil ter um filho. E eu tenho que passar por isso totalmente de novo, grávida, 17 anos. Tá, que eu tava completando 18 anos, mas eu sou era menor de idade ainda. Mas mesmo que eu tivesse uma vida financeira boa, tivesse uma casa, um marido, as pessoas ainda, elas te olham como se você fosse um ET, sabe? Eu vi algumas pessoas da minha família falaram que eu era louca de ter engravidado de novo. Já ouvi gente soltar piadinha, tipo assim, com 2 filhos você não consegue fazer nada. E assim, sua vida tem que aproveitar quando você não tem filho pra você poder fazer as coisas, porque filho impede a gente de fazer muita coisa. Com filho você não consegue ter uma vida, uma vida boa e tal. Isso assim, isso me afetava muito, porque eu tava muito sensível naquela época, você imagina. Até hoje, se eu ouço, eu fico magoada. Mas eu tava muito sensível naquela época. Pô, eu tava grávida, eu não mesmo que eu queria que as pessoas que eu considerava que me amavam, assim, que eram da minha família, me dessem apoio. Assim, meu pai e minha mãe eu não tenho que reclamar. Como sempre, eles me ajudaram sem problema algum. Isso assim, isso não é. Isso eu não tenho o que falar deles. Mas assim, eu sofri muito por conta disso, sabe? De eu ver tudo o quanto seria complicado reviver tudo aquilo de novo. Porque passar por um parto eu ia estar sozinha no hospital, não teria minha mãe comigo. Passar por uma gestação, eu tinha muito medo do parto. Eu falo que o da Eliana não tive nenhum medo, gente. Foi tudo tão natural. E o da Elisa, eu tive medo de tudo. Eu tive medo do parto, eu tive medo do pós-parto, eu tive medo da amamentação. Eu tive medo de ficar sozinha. A Eliana engasgava muito quando era bebê. Então eu tinha medo da Elisa engasgar também. Eu tinha medo das vacinas, eu tinha medo de tudo. Eu fiquei apavorada. Apavoradíssima eu fiquei. Eu tive medo, eu chorava. Eu chorei minha gravidez inteira. Inteira eu chorei, inteira. Por eu não conseguir assimilar minha gravidez. Eu chorei, muita gente não sabe disso. Mas eu chorei a minha gravidez inteirinha, inteirinha. Quase todos os dias eu chorava.
Por conta que eu tinha muito medo, muito medo. As pessoas falavam as coisas pra mim, mesmo que naquele momento eu precisava de ajuda. Porque apoiar, você não diz que me ama, você não diz que você é da minha família, então você tem que me apoiar nisso, sabe? Não tem que ficar me julgando. Mas, assim, eu passei, o meu parto foi maravilhoso. Eu já relatei o parto da Elis aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá assistir de novo. Eu fui um parto ótimo, tranquilo, lindo, maravilhoso, o meu pós-parto. Se vocês quiserem, eu gravo também pra contar pra vocês como foi o meu pós-parto. E foi, assim, foi tranquilo, eu não tenho o que reclamar, eu tive um pós-parto bom, os médicos que estavam cuidando de mim eram maravilhosos, meu parto também. Isso, tipo assim, isso eu orei muito, eu pedia muito pra que Deus me colocasse na mão de ótimos médicos. E, como sempre, ele me ouviu e me colocou na mão dos melhores. Mas, assim, você passar por uma gestação com 15 anos já é difícil. Eu passar por uma gestação aos 18 anos novamente é muito complicado. E não importa, gente, você pode ser casada, ter filhos, morar numa mansão. As pessoas vão te julgar, elas vão olhar com você com um olhar diferente, vão falar. Infelizmente as pessoas acham que tem o direito de opinar na vida da alheia. Eu não sei se acha que, tipo assim, eu tô falando pra ajudar. Não concorda que uma menina engravide? Tendo 15, 16, 17, 18, 19 anos, tudo bem, é sua opinião. Mas a partir do momento que você fala a sua opinião e você agride outra pessoa com ela, você perde todo o seu direito, sabe? Porque, tipo assim, eu não concordo com muita coisa, mas eu não falo, não ofendo, não brigo, não crio desavença por conta disso. É uma opinião pessoal minha. Eu não, assim, o principal, pra fechar, o meu medo foi todo o julgamento que eu passaria. Todo o julgamento. Tudo. Eu tive medo de tudo que iam me falar. Gente, vou ter que só pra falar, que eu esqueci de falar no vídeo, que eu escondi a minha gravidez de todo mundo, assim, sem ser minha mãe, meu pai, meu marido, e minha irmã, óbvio, até as minhas 14 semanas, 15 semanas, 16 semanas. Eu escondi, assim, realmente, eu não queria que ninguém soubesse que eu tivesse grávida. Eu falei, eu tinha muito medo do julgamento das pessoas, muito medo. Então, eu queria esconder no máximo, no máximo. Era bobeira da minha parte, óbvio, porque eu sabia o que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam comentar. Então, eu queria esconder aquilo de toda maneira possível. O quanto eu pudesse esconder, eu queria esconder. Então, eu escondia a minha gravidez, eu via o que vinha pela frente. Então, eu tentei esconder a minha gravidez o máximo que eu pude. Eu tinha esquecido de falar isso no vídeo, então vou ter que só pra dizer isso pra vocês mesmo. Espero que vocês tenham entendido tudo isso que aconteceu. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu gostei, de ativar o sininho para que toda vez que eu posto vídeo novo chegue diretamente para vocês em primeira mão.